Olá, senhoras e senhores, sempre bem-vindos. E hoje eu queria fazer uma colocação. Eu tenho alguns convencimentos na vida, entre eles que eu penso assim: se você resolveu escolher por fazer alguma coisa, faça sempre bem feito. Porque se não fizer bem feito, não vai ser alguma coisa, vai ser qualquer coisa. E quem faz qualquer coisa é qualquer um. Não é seu caminho. Perfeito? Utilizando como brinquedo o raciocínio, vamos então vamos brincar com as questões da aula 6, então, que eu vou comentar. Vamos lá? A primeira questão. A expansão territorial brasileira no Brasil, ao longo do século XVII, ocorreram vários movimentos de expansão territorial que resultaram no aumento do seu território. Podem-se localizar esses movimentos. Bom, o enunciado está sendo bem claro. Trata de que contexto histórico? Aí, de novo, vejam só, contexto histórico, raciocínio. A expansão territorial brasileira acontece em que momento histórico? Depois da saída dos holandeses, toda a economia litorânea, e só funcionava no litoral, completamente destruída, por causa de 10 anos de guerra contra os holandeses de 44 a 54, 1644 a 1654, o que obrigou o abandono do litoral e a penetração para o interior, o que chamamos de expansão territorial. Em busca de novas opções econômicas, porque a cultura da cana-de-açúcar ficou completamente destruída, como eu já disse. Essa expansão, ela resultou em várias consequências para o Brasil. Vamos analisar a alternativa A. Em São Paulo, por exemplo, de onde partem bandeiras, no início do século, para realizar o apresamento de indígenas e, posteriormente, para buscar metais preciosos. Bom, a alternativa, de novo, temos que nos lembrar do contexto. Quando é que esse movimento das bandeiras acontece? Quando os holandeses monopolizam e dominam o Nordeste, monopolizam o comércio de escravos, obviamente, e não vendem os escravos para São Vicente, para São Paulo, para a economia açucareira. Qual foi a necessidade, então, dos paulistas? Interiorizar-se em busca de índio como mão de obra na lavoura canavieira. Mas essa mão de obra ela era praticamente inútil, porque não estava preparada para esse tipo de trabalho. Com isso, a economia de São Paulo cai e, obviamente, já que abriram o espaço, o caminho para o interior, foram, então, atrás dos metais preciosos, sabendo que, atrás da linha de Tratado de Tordesilhas, existiam as colônias espanholas, cuja base da economia eram justamente metais preciosos. Então, consequentemente, a alternativa estará correta. Vamos para a alternativa B.
diz o seguinte: ao longo dos rios do Nordeste, onde se planta cana-de-açúcar, senhores, aqui já é o primeiro erro, a cana-de-açúcar não se planta ao longo dos rios do Nordeste, e sim no litoral. Nas antigas fazendas de gado, outro erro, porque justamente no processo da expansão territorial de que fala o enunciado, surgiram as fazendas de gado chamadas currais, principalmente para a produção de couro, após a saturação de plantações nas áreas próximas ao litoral. Saturação de plantações, não, destruição por causa da saída dos holandeses. Minha gente, 10 anos de guerra entre holandeses, que eram protestantes, calvinistas, judeus e a nobreza católica. É o período que na Europa criava verdadeiras guerras sangrentas religiosas. O reflexo disso, obviamente, estava aqui. Claro, estamos falando depois do governo de Maurício de Nassau. Portanto, a alternativa está errada. Vamos para a alternativa C. Na região amazônica, em decorrência do deslocamento de populações do Nordeste, até aí tudo bem. Só que, para explorar a extração da borracha é que está errado. Por quê? O que essa galera encontrou na região amazônica? As drogas do sertão. A borracha começa a ser praticamente extraída no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Portanto, inverdadeiras as colocações na alternativa. Vamos para a alternativa D. Na região sul, para onde se deslocam, conduzidas por missionários franciscanos, primeiro, houve deslocamento do litoral, obviamente, para a região sul. Mas esse deslocamento não era conduzido por missionários franciscanos. Perfeito? E as populações indígenas em fuga após conflitos com os portugueses. Aqui nós estamos falando do problema primeiro. Os indígenas não fugiram. Estamos falando praticamente um século depois, na época do governo de Marquês de Pombal, que se desenvolveram as guerras guaraníticas por causa do Tratado de Madrid de 1750. Portanto, além disso, na região sul, surgem também grandes fazendas criadoras de gado, as chamadas estâncias, principalmente na produção da charque, e principalmente com o objetivo para produzir o alimento para os escravos que estavam na mineração. Portanto, a alternativa D também está errada. A alternativa E. Na região de Mato Grosso, pela ação de catequese de missionários carmelitas, de novo está errado, que realizavam suas ações livres das pressões dos bandeirantes da coroa portuguesa. Aos bandeirantes não interessavam missões. E, aliás, as missões eram jesuíticas. Interessava mão de obra. Então, se roubava das missões os índios para utilizar como mão de obra. E ainda tem outro detalhe. Isso no início, antes de encontrar as datas, ou seja, as grandes jazidas de ouro, que na região dos atuais Minas Gerais, que desenvolveram
a busca da mão de obra escrava, que era preparada para a atividade mineradora. E, pelo contrário, a coroa portuguesa criou uma intendência das minas, porque depois da Guerra dos Emboabas, os paulistas que foram expulsos da região da mineradora foram para Mato Grosso e foram para Goiás. Lá encontraram mais jazidas de ouro. Qual a consequência disso? Até então, a metrópole explorava ouro através do estanco. Agora, com essa enorme região mineradora, que era os atuais Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, a coroa portuguesa criou uma instituição metropolitana chamada Intendência das Minas, que passou então a administrar a região mineradora. Enorme região mineradora. Portanto, consequentemente, a letra E também está errada. Vamos prosseguir, segundo a questão número 2. A chamada Revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684, veja o contexto histórico, ilustra uma realidade produzida pelas peculiaridades do sistema colonial no Brasil. Sustenta-se nesse sentido que peculiaridades foram essas? 1684 é justamente o período da grande crise depois da saída dos holandeses. Tanto crise em Portugal como crise na colônia. O que isso provocou? Dentro do contexto, que a economia açucareira caiu. No entanto, Portugal ainda criou instituições como companhias do comércio, por exemplo, Conselho Ultramarino, por exemplo, para obrigar ao máximo a exploração da cana-de-açúcar. Só que os grandes senhores do engenho não tinham como fazer isso, porque faltava mão de obra escrava, que era vendida pelas companhias do comércio, pelo preço altíssimo, então eles não tinham capacidade nem condições econômicas de adquirir quantidade suficiente de escravos. E do outro lado, Portugal proibiu a produção de gêneros de primeira necessidade, alimentos, que tinham que comprar também das companhias, que também exploravam um preço altíssimo. Por quê? Porque elas que tinham monopólio sobre esses produtos. Então, os senhores do engenho no Maranhão passaram a viver uma crise econômica terrível que resultou justamente na revolta de Beckman. E aí vamos para a análise das alternativas. A letra A diz: o movimento revelou sérios problemas de mão de obra. Claro, acabei de comentar isso, questão de escravos, porque inclusive os senhores do engenho começaram a atacar as missões religiosas para capturar os índios, para utilizá-los como mão de obra. Mas, repito, isso criou dois problemas: mão de obra inadequada, porque não sabia trabalhar na cana-de-açúcar, de um lado, e do outro lado, conflitos com a igreja. Enfrentados pelo Maranhão, à época, limitando as próprias possibilidades econômicas da capitania. O que os senhores acham, então, diante dessas colocações que eu fiz? Obviamente, é a proposição completamente dentro do contexto verdadeiro. Mas, repito, mais uma vez, a gente tem que procurar raciocinar o contexto histórico para encontrar as razões de veracidade ou não veracidade das colocações dentro das alternativas. Então, aqui está completamente óbvio dentro do contexto que nós conhecemos. Mas, repito, raciocínio.
A alternativa B, consequentemente, está errada. Vamos ver por quê. Desculpa. Tratou-se de um movimento nascido no interior da crise da política pombalina. Minha gente, aqui estamos falando em 1684. Pombal só vai aparecer no cenário no governo de Dom José I, a partir de 1750. Então, consequentemente, está completamente fora da realidade. E ainda diz mais, para o Brasil, traduzida, no caso, pelo fechamento. Pelo contrário, é justamente o momento quando Portugal cria as companhias para ter total controle sobre a colônia e, obviamente, evitar o contrabando. Vamos para a alternativa C. A revolta de Beckmann revelou o descontentamento das elites locais, diante da proibição estabelecida pelo governo de Dom João VI para funcionamento das manufaturas no Maranhão. Está tudo errado. E tudo completamente fora do contexto. Por quê? Observem bem. Primeiro, o governo de Dom João VI começa a partir de 1804, mais ou menos. E nós já estamos falando em 1684. Então vejam bem como é importante a gente conhecer o contexto, beleza? Do outro lado, Dom João VI, pelo contra Dona Maria I, que foi a mãe de Dom João VI, é que proibiu o funcionamento das manufaturas no Brasil, que antes dela, no governo de Dom José I, Pombal tinha autorizado utilizando-se das riquezas do ouro. Por isso a colocação está errada. Agora, quando Dom João VI chega ao Brasil em 1808, o que é que ele vai fazer a partir de 1810? Pelo contrário, revogar o decreto de Dona Maria I e passar a autorizar a instalação das manufaturas no Brasil. O que, aliás, vai dar uma visão de praticamente fim do pacto colonial. Portanto, está errada. A letra D de dado. O movimento, a revolta de Beckmann, buscou, contrariando os interesses de Portugal. Tudo bem, claro, foi revolta contra Portugal. Mas contra Portugal não, contra medidas de Portugal, porque foi uma revolta nativista. O curso de capitais holandeses, os holandeses não estavam mais aqui desde 1654. A revolta aconteceu em 1684. E, nesse contexto, portugueses e holandeses eram completamente inimigos. Por quê? Porque os holandeses, os portugueses tinham que pagar uma indenização aos holandeses para que eles saíssem do Brasil, e eles investiram essa indenização nas Antilhas, assumindo o monopólio da produção do açúcar mundial. E ainda diz, para a agricultura maranhense, recursos esses não proporcionados por Lisboa. Portanto, completamente fora do contexto. A letra E, o contexto da revolta foi o da marginalização econômica do Maranhão. Perfeito. Só que não é que era marginalização, era crise por causa da saída dos holandeses. Produzida, então não é marginalização, produzida pela decadência da sua mineração
No Maranhão? Quais eram as áreas da mineração? A capitania de São Paulo, que abrangia os atuais Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. O que afastou Portugal da capitania, lascou mesmo. Aí que está completamente errado. Por quê? Pelo contrário, Portugal queria perder a capitania, Portugal queria perder a colônia. Pelo contrário, o que o governo português fez? Foi para a Inglaterra, pediu o dinheiro emprestado, contratou os exércitos mercenários da Europa, que vieram abafar, lascar, massacrar a revolta de Beckman. Ok, senhores, vamos para a questão número 3. A questão número 3 é bem interessante. O número de refinarias na Holanda passara de 3 ou 4 em 1595 para 29 em 1622, das quais 25 encontravam-se em Amsterdã, na Holanda, que se transformara no grande centro de refino e distribuição do açúcar na Europa. Até aí nós sabemos que toda a distribuição dos lucros do açúcar estava em 70% na Holanda, justamente por causa do refino, transporte e comércio do açúcar refinado. A respeito do aumento do interesse por parte dos holandeses, não apenas na refinação do açúcar brasileiro, mas também no transporte e distribuição desse produto nos mercados europeus, acentuadamente no século XVII, é correto afirmar que, bom, aqui eu não vou adiantar nada, mas nós sabemos que o desenvolvimento da economia açucareira no Brasil se deu aos financiamentos dos holandeses, porque quando Portugal foi obrigado a colonizar o Brasil, ele estava em momento de falência. Colonizou, mas para a instalação das maquinarias do engenho, quem financiou isso foram justamente os holandeses. Em troca, os holandeses tiveram todos esses privilégios em relação aos lucros da economia açucareira. Vamos então às alternativas. Com a União Ibérica de 1580 a 1640, os holandeses desejavam conquistar militarmente o litoral nordestino para obter postos estratégicos na luta contra a Espanha. Não, senhores. Os holandeses invadiram Brasil pela primeira vez em 1624, em Salvador, mas foram expulsos. Qual era o objetivo? É porque em 1624, há mais ou menos 30 anos, a Holanda já era independente do Império Espanhol na Europa. Para poder se recuperar como Estado independente, e o negócio da recuperação era o açúcar, esse foi o objetivo da invasão dos holandeses no Nordeste do Brasil. E não, como a alternativa diz, conquistar militarmente o litoral nordestino para obter postos estratégicos na luta contra a Espanha. Completamente fora do contexto. O tempo já passou. A alternativa B. A ocupação de Salvador em 1624 por tropas flamengas. Flamengas vem de Flandres. Os senhores se lembram que
Flandres era o nome da Holanda até a proclamação da sua independência diante do Império Espanhol. Foi um sucesso, foi um fracasso. Do ponto de vista militar, para diminuir o poderio de Filipe II, rei da Espanha. Quando os holandeses invadem aqui, o poderio da Espanha, de Filipe II, a Espanha, o Império Espanhol, já estava em falência. Então, como é que poderia se diminuir o poderio A Holanda já estava independente. Perfeito. Porque a Espanha perdeu a sua invencível armada, todo o dinheiro que investiu nela, contra a Inglaterra. E só fazendo um comentário, em 1624, quando, no final de 1624, eles invadem Salvador, no início de 25 são expulsos, e os senhores se lembram qual foi o caminho dos holandeses na saída de Salvador, as Antilhas. Por quê? Para lá atacarem, à base da pirataria, os navios espanhóis, carregadíssimos de ouro, porque a Espanha, naquele momento histórico, explorava ao máximo os metais preciosos nas suas colônias para tentar a sua recuperação, que entrou em falência depois da destruição da Invencível Armada. Portanto, está errado. Letra C. A criação da Companhia das Índias Ocidentais foi responsável pela conquista do litoral ocidental da África, do Nordeste brasileiro e das Antilhas, visando obter mão de obra para as lavouras nas Antilhas. Desculpe. Aqui eu preciso fazer uma colocação. Porque muita gente mistura companhias das Índias Ocidentais e companhias das Índias Orientais. Qual a diferença? Todas as empresas que partiram para exploração do Oriente eram chamadas de Companhias das Índias Orientais. Já todas as companhias, empresas que foram organizadas em função do Ocidente, ou seja, da América, recebiam o nome de Companhias das Índias Orientais. Companhias das Índias Ocidentais foram aquelas empresas para explorar o Ocidente, ou seja, Américas. Companhias das Índias Orientais eram para explorar o Oriente. Ok? Portanto, a proposição está errada. A letra D de dado. O domínio holandês no Nordeste brasileiro buscava garantir o abastecimento do açúcar, controlando a principal região produtora. O Nordeste era a janela econômica para o mundo na produção da economia, principalmente a açucareira, além do sal e do algodão. Pois foi graças ao capital Flamengo holandês que a empresa açucareira pode ser instalada na colônia. Agora há pouco comentamos. Quem financiou toda a instalação dos engenhos quando Portugal começou a colonizar o Brasil? Foram os holandeses. Portanto, a proposição correta. Vamos para a letra E. A Companhia das Índias Ocidentais, quer dizer América, que explorava a América. Em 1634, quando chega Maurício de Nassau, na luta pela conquista do litoral nordestino,
Em 1634, Maurício de Nassau não precisava mais lutar pela conquista. Agora, sim, no seu governo houve a expansão holandesa no Nordeste, mas não a necessidade de conquista. Propõe a proteção das propriedades brasileiras submetidas à custódia holandesa. Porém, em troca, os brasileiros não podiam manter sua liberdade religiosa. E qual foi a política que Maurício de Nassau adotou para ter a paz? Justamente a política de tolerância religiosa. Portanto, a letra E está errada. Vamos, então, para a questão número 4. Durante a União Ibérica, Portugal foi envolvido em sérios conflitos com outras nações europeias. Tais fatos trouxeram como consequências para o Brasil colônia. A União Ibérica foi o quê? Afinal de contas, anexação e conquista de várias áreas, inclusive Flandres, Portugal, as possessões das colônias, problemas com a Inglaterra, principalmente Filipe II e o rei Henrique VIII, que levou à criação da Igreja Anglicana dentro desse conflito na Inglaterra. Vamos analisar então as invasões holandesas no Nordeste e o declínio da economia açucareira após a expulsão dos holandeses. Justamente isso. Os holandeses saíram, repito, foram 10 anos de guerra, de 1644 até 54. Então, 10 anos de guerra, à base de guerrilhas. A economia completamente destruída, portanto, a alternativa correta. A letra B, o fortalecimento político e militar de Portugal e colônias devido ao apoio à Espanha. É piada, né? Primeiro, Portugal estava completamente falido depois da saída dos holandeses daqui. Então, jamais, no lugar de potencialidade, foi o fracasso político e militar, porque durante 50 anos de crise, Portugal não conseguia resolver o problema da colônia. A letra C. A redução do território colonial, e o fracasso da expansão bandeirante para além de Tordesilhas. Pelo contrário, a expansão territorial ultrapassou completamente a linha do Tratado de Tordesilhas, o que trouxe conflitos justamente com a Espanha, mas Portugal exigia esses novos territórios como indenização pela falência de Portugal durante a União Ibérica. Perfeito, senhores? A letra D. A total transformação das estruturas administrativas e a extinção, tudo errado, total transformação das estruturas, jamais, Portugal não tinha essa capacidade, e a extinção das câmaras, não é nesse período, aliás, as câmaras, quando for proclamada a República, apenas se transformam em prefeituras. Então, na verdade, nunca houve extinção das câmaras municipais. A letra E, o crescimento do mercado exportador, em virtude da paz internacional e das alianças entre Espanha, Holanda e Inglaterra. Os três eram inimigos. E, pelo contrário, se existia crise econômica, como é que poderia acontecer o crescimento do mercado exportador? Senhores, espero que valeu.
espero forçar teu juízo, espero lhe colocar sempre dentro do contexto para que você tenha a capacidade de solucionar comigo as questões. Agradeço mais uma vez, sempre sucesso. Até a próxima, tchau.